Marido morto, cliente insensata. Dizem que o cliente tem sempre razão, mas um caso surreal aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, poucos anos atrás. Uma cliente invadiu o velório do marido de uma confeiteira porque estava indignada pelo fato da profissional não ter entregado os doces personalizados combinados para o dia da festa de seu filho. A confeiteira estava velando o corpo do marido, que morreu após um infarto no dia anterior. Em meio à confusão, uma prima da esposa do morto ficou fora de si e acabou batendo na invasora. Eu pedi para ela ir até a capela para pegar o dinheiro e ela foi desumana, tão desumana, que entrou filmando tudo. Filmou o caixão do meu esposo, dizendo que não era problema dela, que não tinha nada a ver com a morte do meu esposo, contou a confeiteira. Segundo a esposa do morto, outros clientes entenderam a situação. Eu estou sem palavras, disse ela. Tinha pelo menos 10 clientes para aquele dia e 9 deles entenderam, porém, ela não aceitou. A confeiteira ainda tentou explicar o que aconteceu para a cliente. Minha ajudante estava comigo. Iria visitar meu esposo e depois finalizaria os doces dela. Mas no meio do trabalho o hospital me ligou solicitando minha presença urgente. Fiquei desolada. Quando cheguei, o médico disse que meu esposo piorou de uma hora para outra, teve uma parada cardíaca e não conseguiram ressuscitá-lo. Então entrei em contato com essa cliente de lá mesmo do hospital, dizendo que não teria condições de fazer os doces dela. Ela foi de uma desumanidade sem igual. Eu perdi meu companheiro, pai dos meus 3 filhos. Não foram doces. Contei isto para ela. Ela disse que eu era irresponsável, que eu havia estragado a festa do filho, que ela iria me processar e várias outras barbaridades. Me propus a todo momento a devolver o dinheiro e ela dizia que queria os doces. Ela tinha dado uma entrada de R$200 e queria 280, pois seria quanto ela gastaria com um novo pacote de doces. E não contente ainda com a explicação, a mulher resolveu que iria até a confeitaria e foi aí que o inimaginável aconteceu. A cliente não foi até a confeitaria, foi até o velório do marido da confeiteira e chegou ao local filmando a situação e gritando palavras contra a mulher. Eu devolvi os R$200, mas meus familiares ficaram revoltados. Eu perdi o meu amor e ela gritando que eu era irresponsável depois de muitas ofensas por mensagens de WhatsApp e também denegrindo minha imagem no Facebook, disse a confeiteira. As imagens da confusão mostram a mulher bastante alterada gritando dentro da capela mortuária. Mostram o momento em que ela pega o dinheiro e as imagens mostram também ela apanhando da prima da confeiteira. A confeiteira fez um boletim de ocorrência por impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Meu irmão, minha irmã, ainda bem que a maioria das pessoas que conhecemos não são tão egocêntricas. Egocêntrica é aquela pessoa que ela se põe sempre no centro das atenções, em que ela se torna a pessoa mais importante, sendo incapaz de enxergar o lugar do outro, a necessidade do outro, a vida do outro, sendo incapaz de ter sensibilidade com a dor do outro, o sofrimento do outro, sendo incapaz de perceber sacrifícios praticados por outros, gestos bondosos dos outros. E por que alguém assim se torna
tão cego. A isso se chama egocentrismo. Aquela pessoa não consegue imaginar nada nem ninguém mais importante que ela, ou a causa dela. Você conhece assim? Alguém assim? Se você conhece, por favor, você precisa desintoxicar-se. Você precisa urgentemente descontaminar-se. É o que podemos chamar de seres humanos tóxicos que fazem mal. Eles angustiam a nossa alma, entristecem-no profundamente. Eles nos deixam completamente boquiabertos, imaginando a impossibilidade de existir um ser humano daquele jeito, mas ao mesmo tempo nos sentindo obrigados a acreditar que existem pessoas assim. Mas como eu comecei, graças a Deus, que não são muitas. São raras. Todavia, a gente precisa lidar com essas situações aqui ou acolá, não é verdade? E meu irmão, a melhor maneira de nós lidarmos, o melhor remédio, o melhor antídoto contra essa doença do egocentrismo são as aulas testemunhais de vida coerente, de vida reta, de vida generosa, de vida doada, de vida gratuita, gratuidade. O que é isto? É a gente tudo que faz, não esperar nada em troca, dando total importância às outras pessoas, considerando-nos sempre alguém menos importante do que aquela pessoa que está diante de nós. Se a gente chega num ônibus e ele está lotado e observamos alguém ali, ou observamos aquele montão de gente que está ali, aquele exercício de pensar, meu Deus, quantas vidas aqui, quanta gente aqui, necessitada do teu amor, da tua misericórdia, do teu carinho. Obrigado, Senhor, porque cuidas de mim, mas eu te peço, cuida de cada um desses aqui. É nós olharmos para a pessoa com quem nos relacionamos em qualquer ambiente de comércio, e mesmo que aquela pessoa esteja nos servindo, é um balconista, é uma atendente, nós tratarmos aquela pessoa mais importante, com mais importância do que ela nos trata. Você já observou como nós somos super afagados quando chegamos num ambiente de comércio? Super bem tratados. Claro que tem o interesse comercial. E lamentavelmente tem gente que só nos trata bem assim por causa do interesse comercial que ela tem em nós, no nosso dinheiro. Mas qual vai ser a nossa postura? É diante de qualquer que seja a pessoa, em qualquer ambiente. Aquele meu irmão, aquela minha irmã é mais importante que eu. Gente, e no caso específico de hoje aqui, isso aqui foi um fato real. Você sabe qual é o nome dessa confeiteira? Eu não mencionei em nenhum momento, mas ela existe. É a Daiane Cristina Bernardino, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem mais ou menos 5 ou 6 anos que aconteceu esse episódio lá. Isto aconteceu. Uma mulher contratou alguns doces personalizados para a festa de aniversário do seu filho e era para ser entregue no dia em que morreu o esposo da confeiteira. Ela foi chamada às pressas para o hospital, por isso não terminou para entregar no final do dia os doces. E no dia seguinte, furiosa, a mãe da criança aniversariante, que não recebeu os doces personalizados que ela tinha pago R$200, invade o funeral, a capela mortuária, e faz todo aquele escândalo, sem nenhuma sensibilidade à dor, sem nenhum respeito à dor, porque ela, o filho dela, são as pessoas mais importantes do mundo, mais importante ainda do que
um funeral. A perda de um ente querido por parte de uma pessoa que me estava servindo. Desculpa, meu irmão, desculpa, minha irmã, mas este é o espírito de Beelzebu. O espírito de Beelzebu é aquele incapaz de ter compaixão, de ter sensibilidade. Que tipo de ser humano é esse? É um monstro humano. Um humano que se monstrualizou. Por que isto acontece? Por que alguém deixa-se possuir por um espírito de Beelzebu? Coração endurecido, que vai se deixando endurecer. Hoje de manhã eu escutava meu irmão Márcio Mendes dizer que tem pessoas que se vangloriam do mal que fazem. Fazem propaganda e contam vantagem de terem agido mal, de terem se mostrado más, com mau procedimento. E acham aquilo uma vantagem. Agiu mal, fez coisa feia, fez maldade, ainda sai fazendo propaganda e contando vantagem. Espírito de Beelzebu. Coração que vai se endurecendo num dia, no outro, que vem se afastando de Deus gradativamente, vai se afastando da igreja, vai se afastando da oração. Outros nem se afastam da igreja, mas vão se afastando de Deus e da oração. Mas continuam indo para a igreja, comungando e confessando, mas não vão mudando nem se convertendo. E vão se tornando humanos monstros, capazes de verdadeiras atitudes monstruosas. E por que o mundo vai gerando esse tipo de gente? Porque o mundo quer gerar esse tipo de gente. E Deus quer gerar filhos. E eis o combate que nós temos que travar. Você sabe o que eu estou me recordando aqui? No século XVIII, os anos 1700 e alguma coisa, existiu uma rainha chamada Guilhermina. Muito cedo ainda essa menina subiu ao trono da Holanda, por causa do falecimento de seu pai, que era o rei. E aí uma enorme multidão foi aclamá-la. A rainha tomaria posse do seu trono, ainda sem experiência. Ela então perguntou à sua mãe, quando ela viu aquela multidão na frente lá do Palácio Real: mãe, todo esse povo agora é meu. Imagine, era uma criança. Todo esse povo agora vai me seguir. Ao que a mãe dela lhe disse assim: minha filha, olhe para mim. Você é que é toda deste povo. Você é que vai servir a todo este povo. Cortou o mal pela raiz. Pisou na cabeça da serpente. Cortar o mal pela raiz dentro das nossas casas. Pisar na cabeça da serpente dentro das nossas casas. É por isso que nós combatemos os males que já querem fazer as nossas crianças em sua infância. É por isso que nós combatemos os males que querem ensinar as nossas crianças nas escolas. É por isso que nós combatemos a sexualização das crianças, porque são crianças. Essa menina era uma criança que, por causa da herança real, precisou tornar-se rainha. Mas ela não sabia. E ela precisou ser formada para ser rainha. E ela precisou aprender o que é ser uma rainha. Que não é para ser servida. A rainha serve. Que não é para ser seguida. A rainha segue o seu povo. Assim cada pessoa. Cada um de nós se pondo numa posição em que nós sabemos quem somos, mas nos pomos como servidores.
irmãos menores, mesmo a gente sendo maiores, irmãos menores, para servir. Foi ou não foi isso que Jesus veio nos ensinar? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. E aqui está a regra para todo humano, para todo homem. Servir. Cortar, gente, o egocentrismo, cortar o egoísmo, as coisas que nos pedem benefícios pessoais. Vou dar um último exemplo aqui ainda. De criança também. Uma criança enfiou uma mãozinha dentro de uma jarra para pegar balinhas. Aquelas jarras, cabe a mãozinha da criança. Ela enfiou lá dentro, mas cabia só a mãozinha da criança. Ela enfiou lá dentro para pegar a balinha. Só que ela não conseguia retirar a mão, sabe por quê? Porque ela pegou a balinha e fechou a mão. E aí a mão cheia de balinha não saía. E ela ficava puxando, não saía. Era uma jarra de vidro e ela puxando ali, até que os pais, não faça isso, você vai quebrar a jarra. Aí mandaram chamar um médico, veja só. Mandaram chamar um médico, gente. Veja que absurdo. Quando pai e mãe não exercem a sua autoridade, o mandato que Deus lhe deu de educar bem os filhos. Aí manda chamar um médico, porque a criança não abria a mão cheia de balinha lá dentro da jarra. Aí o médico chega e diz, não, é fácil resolver isso. Foi lá conversar com ela, conversou um pouquinho, e aí ele disse para ela, olha, com a sua mãozinha fechada, sua mãozinha não sai. Você vai ter que abrir a sua mãozinha, deixar as balinhas caírem. Com a mão aberta, você vai conseguir tirá-la. E aí a criança abriu a mãozinha, as balinhas caíram, e ela ficou livre. Meu irmão, abrir mão, ceder, aprender a perder, a não sermos egoístas, a não pensarmos em nós. É isso que faz a gente ser feliz. É isso. Portanto, o que torna um ser humano egocêntrico, como esta mulher, desculpa, espírito de Beelzebu, que fez isso com a pobre confeiteira no velório do esposo, diante de 3 filhos? Ela nunca aprendeu a ser educada com o verdadeiro espírito humano, mas sim com o espírito de Beelzebu, que quer tudo para si, só pensa em si. Foi isso que derrubou Satanás. É isso que derruba Satanás. Ele quer ser o que não é, que não lhe compete. Sejamos como a rainha Guilhermina, que aprendeu da sua mamãe, como essa criança aqui que aprendeu do médico. E as coisas se resolvem bem assim. E desde pequeno, ou desde sempre, educarmos os nossos pequenos para aquilo que os torna felizes e ter coragem de educá-los. Talvez seja um pouquinho dessa coragem e sabedoria que está faltando a muitos pais e que estão vendo aí seus filhos se tornarem reizinhos despreparados, rainhazinhas despreparadas, com um futuro temerário, se não forem agora bem educados.